Capítulo 26. E havia fome na terra, além da primeira fome, que foi nos dias de Abraão. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo. E te abençoarei, porque a ti e à tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai, e multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas estas terras, por meio dela serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz, e guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: É minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher. Para que porventura, dizia ele, não me matem os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, disseste, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Porque eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela. E disse Abimeleque: Que é isto que nos fizeste? Facilmente se teria deitado alguém deste povo com a tua mulher, e tu terias trazido sobre nós um delito. E mandou Abimeleque a todo o povo, dizendo: Qualquer que tocar neste homem, ou em sua mulher, certamente morrerá. E semeou Isaque naquela mesma terra, e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o homem, e ia enriquecendo-se, até que se tornou muito poderoso. E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas, e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços, que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de seu pai, Abraão, os filisteus entulharam e encheram de terra. E disse também Abimeleque a Isaque: Aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque partiu dali e fez o seu acampamento no vale de Gerar, e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus entulharam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale, e acharam ali um poço de águas vivas. E os pastores de Gerar porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou aquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele, por isso chamou-o Reobote, e disse: Porque agora nos alargou o Senhor, e crescemos nesta terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: Eu sou o Deus de Abraão teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. E Abimeleque veio a ele de Gerar, com Alzate, seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. E disse-lhes Isaque: Por que vieste a mim? Pois que vós me odiais, e me repelistes de vós. E disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo. Por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti,
e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado, como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam, e levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaque, e despediram-se dele em paz. E aconteceu naquele mesmo dia, que vieram os servos de Isaque, e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinha cavado. E disseram-lhe: Temos achado água. E chamou Seba. Por isso é o nome daquela cidade Berseba até o dia de hoje. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito.